Eles Todo mundo Esse, tá estão. aqui. Foi combinado. é, Todo mundo ficar por aqui esperando você. então tá bom. Laura, eu tenho que te falar que a Luciana fez uma apresentação, acho que você já tinha visto ali no grupo, né? Ela pôs uma coroinha em você. Cara, eu amei a coroinha. Eu sou tipo uma criança, assim, que adora essas coisas, sabe? O Mas rei da Adorei. matéria. ele é o rei da Exato. matéria mesmo, né, gente? Eu falei assim, quem é Amei. que vai ficar? Eu tenho que falar antes, bastante, porque depois ninguém vai querer me ouvir. Todo mundo está aqui para ouvir ele. Ai, Então, gente. gente, retomando, agora eu quero apresentar que, como o Laura não estava aqui, essa segunda parte da aula, quem vai dar a honra aqui para a Pet de dar essa aula é o Daniel Lória. Agora ele é sócio do Lória Advogados e ele foi por mais de 2 anos diretor da Secretaria Extraordinária da Receita, da Reforma Reforma tributária. Tributária do Ministério da Fazenda, e ele que comandou o grupo de trabalho que falou que escreveu tudo sobre os serviços financeiros, então reclamações todas podem ser feitas para ele, né, Laura? Brincadeira, né? Porque depois vai para o Congresso e aí você não tem mais culpa de nada. Mas então acho que a Luciana já deu uma supervisão para gente, muito legal essa parte. Aprendi muito, Luciana, parabéns. Acho que todo mundo aqui gostou bastante. E agora o Lória entra, a partir de todos esses pressupostos colocados pela Luciana, o Lória entra e mostra para a gente como é que o IBS e a CBS vão incidir em todos esses serviços, essa gama de serviços financeiros que foi apresentada para a gente. Então, Lória, É em isso nome do aí. Marcelo, do Renato Nunes, da Carla Tredse, que são os coordenadores junto comigo do curso, a gente agradece muito a sua presença e agora a palavra está com você. Imagina, Suzy, eu que agradeço o convite. Te admiro muito como profissional, você sabe disso. Suzy arrasa aí no contencioso e tem contribuído muito também com as discussões da reforma, né, Suzy? Obrigada, Lória. Então, você é modesta, mas ajuda muito e ajudou quando eu estava no governo também, então sou agradecido a isso. E a Luciana, cara, que aula, hein, Lu? Obrigado. Eu acho que o poder de síntese dessa aula que você deu realmente é algo assim extraordinário. Para conseguir falar de tudo isso em 1h15, foi espetacular, viu, Lu? Realmente é um privilégio dos alunos conseguir ter essa compreensão do funcionamento do mercado de capitais, do mercado financeiro, das instituições financeiras, das instituições de pagamento, e os problemas do PIS/COFINS, do ISS, não sei o que, tudo que você conseguiu condensar aí foi fantástico e acho Eu só que, tentei. Pode ter chorinho depois, se quiserem uma sim, depois eu vou conversa extra, querer. tá podendo ter chorinho. E é fenomenal para a gente realmente compreender o futuro, né? Alguém outro dia postou um negócio que eu acredito muito. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas eu não conheço nada de CMS, né? E aí eu fiz o IBS, CBS sem saber nada de CMS. E aí outro dia o pessoal falou assim, pô, mas tem que saber do ICMS. Eu falei, é verdade. Aí eu contratei um menino que sabe tudo de CMS aqui para estar comigo, porque a gente tem que saber o passado para conhecer o futuro, né? Ou se a gente não souber, tem que ter junto da gente alguém que saiba, né? E ninguém sabe tudo, direto e indireto, tem uma divisão aí histórica, né? Então, eu sempre cuidei de PIS/COFINS, ISS e RCS. Nunca cuidei de CMS e agora no IBS, CBS, essa divisão perde um pouco o propósito de ser, né? Mas fato é que quando a gente fala de serviços financeiros, tanto no regime velho quanto no regime novo, está muito mais para uma organização de um tributo direto do que de um tributo indireto propriamente dito. O desafio do GT, e eu acho que o nosso desafio aqui, para largar a nossa conversa, é como é que a gente encaixa a tributação de serviços financeiros remunerados por margem, né, que hoje sofrem incidência de PIS/COFINS e ISS sobre a receita, ou no caso do PIS/COFINS sobre a margem, lá com o método de subtração. Como é que a gente encaixa isso dentro de uma lógica do IVA, né? E aí vamos começar relembrando os pilares do IVA, né? Então o IVA aqui ele matou o PIS/COFINS, matou o ISS, condensou tudo nesse IVA dual, com seletivo, que não é o tema para hoje. Na verdade está tudo condensado no IVA. Dentro do IVA, o que é central, que vocês já aprenderam aqui no curso? Débito e crédito ao longo de toda a cadeia produtiva. E a incidência desse tributo acontece lá na ponta, lá no destino. Então eu deveria ter uma incidência, economicamente falando, sobre o consumo, né, sobre o consumidor, lá na ponta, quando chega no consumidor final, isso aí.
E em toda a cadeia, o princípio da neutralidade, o princípio da não cumulatividade, que envolve essa tomada de crédito e débito em todas as etapas e você eliminar esse resíduo tributário na cadeia, né? Essa neutralidade, possibilitada pelo crédito e débito, ela possibilita uma organização da atividade produtiva que é a melhor possível para o empresário, para o empreendedor. Então, a partir do momento em que é indiferente do ponto de vista tributário, se ele internaliza uma atividade, se ele terceiriza uma atividade ou quarteiriza uma atividade, ele vai tomar essa decisão de verticalizar ou de horizontalizar com base na sua decisão empresarial e não mais na decisão tributária. O princípio da neutralidade, na perspectiva da organização da atividade produtiva, é disso que se trata, né? O resto ele dialoga com o princípio da neutralidade. Você vê a base ampla de incidência, né? Débito sobre todas as saídas, todas as operações com bens materiais e serviços. Precisa ter o débito amplo, por quê? Para ter o crédito amplo também na entrada. Eu não posso deixar coisas de fora, eu não posso deixar mais de um tributo incidindo, né? Tem que estar tudo sujeito à mesma incidência. Eu não posso mais ter essa fragmentação que eu tinha pelo ISS, pelo ICMS, pelo PIS/COFINS. Tudo isso está aqui dentro dos pilares do IVA. O cálculo por fora dos tributos com transparência. Então, o IVA clássico, né, operação a operação, você vai lá comprar um produto na gôndola do caixa, do supermercado, e você vai ver o preço antes e após tributo, né? O consumidor vai se empoderar, vai conseguir enxergar isso, né? A questão da apuração consolidada e das alíquotas aí de referência, padrão, etc. Mas o que eu queria destacar principalmente é esse desenho do IVA como um imposto sobre valor adicionado numa cadeia produtiva, onde o custo tributário vai sendo repassado até você chegar no consumidor final, que é quem arca economicamente com esse tributo, tá? Como que eu encaixo a tributação de serviço financeiro nisso, gente? É difícil. Os países não conseguiram ainda, né? Dentro do regime do IVA, a gente tem o regime geral, que é aquela coisa que se aplica operação a operação, e a gente tem regimes específicos, né? Por que que eles surgiram, esses regimes específicos? Porque determinadas atividades, elas justamente não se adequam ao padrão do IVA de transação a transação, operação a operação. Eu não posso ter uma emissão de nota fiscal operação a operação, como falou a Luciana, numa atividade financeira em que eu tenho milhares de operações de um lado, milhares de outras, e elas não estão interconectadas, né? A minha base de incidência não é típica do IVA, não é débito e crédito, não é assim que vai funcionar, né? Você vai funcionar em bases agregadas, você vai olhar para o seu balanço como um todo, né? E a gente vê que serviços financeiros, então, está aqui como um regime específico, e tem que ser mesmo, né? Ele teve desde o início do texto constitucional, da PEC, desde o início esteve lá junto com operações com bens imóveis, né? E outros regimes que se justificavam, plano de saúde, concurso prognóstico e combustíveis. Acho que eram esses que estavam lá desde o início, porque são atividades que fogem aí a um padrão IVA, tá? Então é um regime específico, justificado, não é benefício fiscal, isso é importante que se diga, é um regime específico porque tem razão de ser. Claro, a calibragem da alíquota são outros 500, a calibragem da alíquota pode envolver uma alíquota menor do que aquela do regime geral, e nesse caso vocês vão ver que envolve mesmo, tá? Mas não é pelo fato de estar aqui no regime específico que ele é beneficiado. É importante fazer essa distinção. Em contraste, você tem aqueles regimes favorecidos, que é a Zona Franca e Simples, e você tem os regimes diferenciados, que tem alíquota reduzida. Aí sim a gente pode dizer que se trata de uma alíquota menor do que a alíquota de referência, mas mesmo assim eu tenho uma dúvida conceitual, teórica, se isso é benefício fiscal, formalmente falando, ou não. Até acho que está mais para não do que para sim, né? Acho que não, tá? Mas você tem essa série de tratamentos diferenciados e que, para o que nos importa hoje, a gente está falando aqui de serviços financeiros como um dos regimes tributários específicos do IVA. A Emenda Constitucional 132, ela previu que esses regimes específicos, eles podem prever bases de cálculo e alíquotas distintas das alíquotas padrão, né? E também podem impor limitações à não cumulatividade plena. Mas no caso do serviço financeiro, a Constituição previu que a gente só poderia limitar a não cumulatividade para frente. O que que isso quer dizer?
que desde a emenda constitucional 132, o direito ao crédito pela instituição financeira, pela instituição de pagamento, nas suas aquisições, esse direito já estava garantido pela emenda constitucional 132. Tá? Então, a redação do inciso ali no 156A, parágrafo sexto, salvo engano, depois eu posso colocar aqui no material para compartilhar, já garantia esse direito ao crédito nas aquisições. O que ele falava é que você podia relativizar o direito ao crédito nas suas saídas, né? Então, para o seu adquirente, né? Para frente, o crédito para frente podia ser relativizado. Crédito para trás, não. Bom, quando a PEC foi desenhada, tinha uma grande discussão do que seria feito com com os serviços financeiros. Tem uma distinção que os países ao redor do mundo costumam fazer, que é agrupar em serviços financeiros remunerados por tarifa e comissão, que tipicamente são aqueles tributados pelo ISS, que hoje são vistos como serviços no conceito atual de serviços do ISS, tá? E eles podem ser enxergados operação a operação. Poderia ter, por exemplo, emissão de nota fiscal, aqui nesse caso. Tá? E o segundo grupo de atividades financeiras são aqueles serviços remunerados por margem ou pelo spread. Qual que é a principal diferença da margem para a tarifa de comissão? Que na margem você não consegue identificar operação a operação quanto que o banco está ganhando, né? O banco ou outra instituição financeira, ou instituição de pagamento, ela faz 200 mil operações ativas, 200 mil operações passivas, e na média ela ganha alguma coisa ou perde alguma coisa. O banco ele não faz assim, vou emprestar 100 mil para a Lu, então vou tomar 100 mil de custo de captação e casar uma coisa com a outra para ter um spread da minha operação com a Lu. Isso não existe, né? O banco capta 1 bilhão, empresta 100 mil para a Lu, 200 mil para a Suzy, 300 mil para a Edlamar e por aí em diante, né? Então você não consegue encaixar a lógica do spread e a dinâmica de negócio dentro de um modelo de IVA operação a operação. Pelo menos a gente não conseguiu, tá? Quem sabe no futuro se consiga fazer algo assim. Lá fora existe um mega desafio com isso. Na Europa, tradicionalmente, você tem uma isenção para serviços financeiros, tá? E reparem que é uma isenção propriamente dita. Por se tratar de uma isenção, isso implica uma vedação ao creditamento nas aquisições pelos bancos. Isso é ruim, porque você fica com todo aquele resíduo tributário nas suas compras. Então você tem tributação para trás toda, né? Isso distorce o funcionamento da atividade produtiva, porque o banco vai preferir internalizar a atividade do que terceirizar. Por quê? Porque quando ele internaliza, ele não tem o IVA e não tem o crédito. E se ele terceiriza, ele tem o IVA e não tem o crédito. Então isso aqui é um rompimento claro com o princípio da neutralidade lá na Europa, né? Só parece que está isento também, porque tem um monte de tributo embutido nesse preço para trás. Então não é um modelo bom. Apesar da gente ler isenção e falar, pô, seria melhor para o banco? Não, não seria. Eu acho que seria pior para a economia como um todo. Os IVAs mais modernos, e aí eu destaco a Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, eles fizeram uma separação em que é tarifa e comissão e que é margem. Tarifa e comissão passou a ser tributada nesses países, tá? Canadá também está nessa lista. Então eles passaram a tributar a tarifa e comissão pelo regime geral, geralmente. E no caso da margem, eles falam, puta, gente, desencana, não vou tributar, isso aqui é muito complexo, não vou tributar. E como é que ficam meus créditos nas aquisições? Eu faço um apportionment, uma proporcionalização entre atividade tributada e atividade não tributada. No caso da Nova Zelândia, em particular, eles até dão uma colher de chá a mais, que dependendo do volume de atividades tributadas e não tributadas, eles dão um waiver do apportionment do crédito, você toma o crédito integral. Mas nesses modelos, tipicamente, tem que ter o apportionment do crédito. Conclusão, não tem um benchmark internacional adequado para a tributação de serviços financeiros pelo IVA. O modelo da isenção é ruim e esses outros modelos também são considerados ruins ou foram considerados ruins pelo GT3, que é quem desenhou esse sistema. E aí ficou a questão, na época da PEC, tributar ou não tributar o spread? É quase que uma questão filosófica, né? Shakespeariana. Por que se entendeu que se deveria tributar o spread? Primeiro,
porque o banco ele pode estar fazendo coisas muito parecidas, às vezes cobrando por tarifa, às vezes cobrando por spread, né? Então, vou dar um exemplo claro: operação de câmbio. Tem gente no mercado que fecha operação de câmbio cobrando um FII pela operação de câmbio, e tem gente no mercado que não cobra FII nenhum e ganha no spread entre a taxa de câmbio que ele te cobra e a taxa de câmbio efetiva que ele remete, né? Então tem um spread aí na operação de câmbio. Vejam que é a mesma atividade, é o mesmo serviço, é a mesma pessoa, os mesmos recursos empregados e tudo. Uma remunerada por tarifa e comissão, a outra por margem, né? Então, uma outra forma de chegar a esses serviços remunerados por margem é que são serviços que têm uma espécie de tarifa implícita, que a gente fala. Esse foi um conceito que a gente trabalhou muito no GT. Tarifa e comissão sendo uma tarifa explícita e essa margem ou spread contendo dentro dela uma tarifa implícita, tá? Oi, Lu. Eu ia te dizer é que é muito comum, inclusive nas instituições de pagamentos também, quando você faz o bundle, você analisa a margem do cliente como um todo. Então, você diminui a taxa da maquininha porque está cobrando em alguma outra coisa. Serve difícil a Sim. tributação hoje em dia é disfuncional para a gente até precificar as operações, que vai criando incentivo para precificar em desacordo com o que o cliente, na verdade, enxerga e deveria ser. Exatamente. Então teria um rompimento com a neutralidade. Nesse caso, se a gente simplesmente não tributasse aquilo que é margem, né? Pessoas iam querer carregar mais na margem, menos em tarifa e acabar distorcendo o mercado. E tem um outro fundamento econômico mais simples, né? Que é o seguinte: o consumo à vista deveria ser tributado da mesma forma que aquele consumo futuro. Então, se eu compro um carro à vista, eu tenho que tributar o preço de compra daquele carro. Se eu compro um carro com pagamento a prazo, né, eu vou ter os juros embutidos num parcelado sem juros, né, que parcelado sem juros não existe, né, gente? Porque qualquer parcelamento tem os juros embutidos, né? Então, se eu estou fazendo um pagamento parcelado pela compra do carro, dentro daquelas parcelas eu tenho que ter a tributação também. E se eu decido financiar a compra do carro, no carro bancário e comprar, eu também tenho que ser tributado. Aqueles juros, né, que eu estou pagando para o banco também deveria ser tributado. Poxa, mas como que eu tributo cada uma dessas situações, né? Na compra à vista do carro, é óbvio que o preço total é o preço de operação, né? Paguei, pronto. Na compra a prazo, acaba que o juros está embutido nas parcelas a prazo, né? Então ele já é tributado automaticamente. E num financiamento, existe uma discussão de que é remuneração daquele agente econômico, banco, né? Que é o spread que ele está cobrando, né? E que é uma taxa básica de juros, que é o custo de capital dele, que é o insumo principal na atividade dele, né? O insumo principal na atividade bancária é dinheiro. Assim como um vendedor de blusinha compra roupa, compra tecido, botão, etiqueta e vende blusinha, o banco compra dinheiro e vende dinheiro. Essa é a lógica de uma operação de crédito, pelo menos como essa que eu dei o exemplo. Então, quando eu entro no como tributar, aí eu tenho que começar a ver, pô, qual que é essa tarifa implícita? Qual que é a remuneração efetiva do banco? Né? Como é que eu chego lá? Qual que é o preço que ele cobrou? Qual que é a margem de lucro dele? Né? E óbvio, né? Isso do lado do devedor. E do lado do credor? Ele vai se acreditar? Não vai se acreditar? Todos esses desafios estavam apresentados. Na época da PEC, acabou ali que o Congresso e a própria Secretaria também, fazendo meia-culpa, se apegaram muito ao que tinha sido discutido lá atrás, que era o seguinte: que tarifa e comissão ficaria no regime geral, tá? E os demais serviços financeiros, que são aqueles remunerados por margem, ficariam num regime específico. E esse regime específico estaria previsto na lei complementar. Quando isso tramitou, a lógica de regime geral versus regime específico não era nem assim de carga tributária propriamente dita ainda, né? Era mais de modelo de tributação. Só que na tramitação no Congresso Nacional, isso acabou tomando um rumo diferente. Que rumo foi esse? Que tarifa e comissão vai ficar no regime geral com a alíquota cheia, né, 28%, por exemplo.
e que no regime específico você tem uma alíquota prevista expressamente na Emenda Constitucional 132. Que alíquota é essa? É a alíquota que mantém a carga tributária sobre as operações de crédito concedidas pelas instituições bancárias pelo prazo de 5 anos após a extinção do PIS/COFINS, né? Então, de 2027 a 2031. Então, ficou uma âncora para a alíquota do regime específico, ali na emenda constitucional. Tá? E aquele ponto que eu já tinha comentado, que a lei tem flexibilidade para dispor sobre base de cálculo, a alíquota e o crédito para frente. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Ah, tá. Então, baixa a mãozinha aí, por favor. Valeu. Desculpa, esqueci. Imagina. Mas vejam que esse regime constitucional ele ficou um tanto quanto confuso também, né? E depois, à medida que se foi se refletindo sobre isso, aí é processo legislativo, né, gente? Aquele caos, Terceira Guerra Mundial, na Câmara era um piso de tributação, no Senado virou um teto de... Não, ao contrário, na Câmara era um teto de tributação, a alíquota era no máximo isso. Foi para o Senado, virou que a alíquota era no mínimo isso. Depois voltou e ficou que a alíquota será isso, né? É, Não, na Câmara foi e voltou, depois foi para o Senado e voltou será isso. Então ficou realmente uma âncora ali de alíquota, né? Uma fixação de alíquota claramente prevista na emenda constitucional para as operações de crédito. Tá? Aqui no próximo slide tem até o texto, tá? É o artigo 10 da emenda, isso não está reproduzido na Constituição Federal. Se você pega a Constituição Federal, você não enxerga esse artigo, você tem que puxar a emenda constitucional 132, isso tem vida própria, e esse artigo 10 especificamente é o que fala desse regime, junto com o parágrafo 6º lá do 156A. Então, quais são os desafios que esse regime. Cadê aqui? Quais são os desafios que esse regime traz para a gente, esse regime constitucional? Primeiro, por definição, você tem uma quebra de neutralidade. Tá? Por quê? Porque exatamente pelo mesmo motivo que eu falei mais cedo, de que eu não podia deixar de tributar spread. Eu também não deveria estar tributando spread, tarifa e comissão a alíquotas distintas. Isso, para mim, é o principal defeito do regime. Por quê? Porque ele vai distorcer a atividade econômica, ele vai distorcer o funcionamento dos bancos, ele vai distorcer a forma que os bancos cobram dos seus clientes. Eles vão querer cobrar mais via margem e menos via tarifa e comissão. Tá? Por quê? Porque a margem vai ter uma alíquota na vida real, né, que vai ser, sei lá, metade da alíquota do regime geral. Né? Então ele rompe com a neutralidade. Segunda dificuldade, o que que eu mando para o regime geral e o que que fica no regime específico? Esse exemplo de operação de câmbio. A operação de câmbio está no regime específico, mas ela pode ser remunerada por uma tarifa. E aí, essa tarifa está no específico ou está no geral? Esse tipo de discussão o GT teve muito, né, ao redigir a lei complementar. Nesse caso que eu estou citando, está no específico. Tá? Então, houve toda uma intenção, na verdade, de jogar o máximo possível para o específico para evitar esse problema de quebra de neutralidade. Então, esse exemplo que eu dei está no específico. A colocação de um título de dívida no mercado. O banco, às vezes, é remunerado pela garantia firme que ele dá da colocação do papel, e também pode ser que ele esteja lá detendo o papel por um período e recebendo juros. Né? Então, isso também está dentro do regime específico, com a mesma alíquota. Então, a gente teve esse desafio de o que joga para o geral, o que joga para o específico, como que isso rompe com a neutralidade, né? E esse eu acho que é um desafio insuperável, à luz da Constituição Federal. O mitigador que a lei complementar fez para isso foi realmente tentar engordar o regime específico. Eu acho que isso fica claro quando você lê o texto. Tá? Acabou que foi para o regime geral pouca coisa mesmo assim. Apenas foi para o regime geral as tarifas e comissões que somente podem ser cobradas por instituições bancárias propriamente ditas, tá? E que não estejam associadas aos serviços financeiros ali enumerados. Então, está no regime geral, sei lá, taxa de abertura, tarifa de abertura de conta, tarifa do talão de cheque que a Lu falou, segunda via do cartão, esse tipo de coisa está no regime geral, mas a grande maioria das receitas dos bancos e das demais IFs e IPs está no regime específico. Aí a gente foi caminhando dentro do GT3 de como que se escreve esse tal desse regime específico aqui, né?
A primeira definição que a gente teve, uma das primeiras definições, foi assim, pô, vamos evitar esse rolo que a Lu falou aí, de que CSL tem uma definição de instituições financeiras, PiscoFins tem outra, né? A lei, lá na década de 60, tem outra de valor mobiliário, cada uma tem uma coisa, né? Aí depois aparece a SCD, depois aparece a CEP lá, que é uma outra sociedade. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos falar que não interessa se a entidade é regulada ou não regulada, né? E vamos olhar para a atividade dela. Então, o regime específico ele olha para a atividade. Que atividade é essa? Pode ser uma intermediação financeira, que eu acho que é a atividade financeira clássica, vamos dizer assim, que a gente sempre pensa, né? O banco que empresta dinheiro, né? Que é a operação de crédito. Você também tem dentro de intermediação financeira em sentido amplo operações de câmbio, operações com títulos e valores imobiliários, securitização e fatorização, que é o factoring, né? Esse é um grupo de atividades financeiras. O que mais que está aqui dentro? Arrendamento mercantil, leasing, também é um serviço financeiro na acepção nova da Emenda Constitucional 132. O leasing ele é muito parecido com uma alienação fiduciária, né? Um financiamento com alienação fiduciária do bem. Não faz sentido ter tratamento diferente. Um consórcio em que as pessoas se juntam para fazer uma compra de uma casa, de uma moto, de um carro. Também, isso é capital, é poupança, né, que está sendo empregada, é, combinada, captada com um grupo de pessoas para determinado emprego, né? Então, também está aqui do serviço financeiro. Gestão e administração de recursos, né? Os meios de pagamento que a Lu bem descreveu, está tudo aqui, né? Toda essa cadeia de meios de pagamento, a gente tomou todo um cuidado especial para prever isso aqui nos serviços financeiros. Acho que talvez de tudo isso aí seja o que eu tenho mais orgulho, porque eu fico mais assim, tá mais redondinho, sabe? Meios de pagamento, especialmente as credenciadoras, né? As IPs que têm contas de pagamento ficou meio tortinho assim, mas entrou também, passou. Entidades organizadoras de mercados, então aqui são os grandes insumos também desse grupo, né? B3, Núclea, as registradoras de recebíveis e tudo mais. Seguros e resseguros, eles entram como um substituto de outras aplicações financeiras, então ele também tem que estar aqui na mesma regra. Previdência complementar, idem. Capitalização, idem. Né? E tem agora, mais recentemente, os prestadores de serviços de ativos virtuais, né? Que são os VASPs, né? Que o pessoal chama, né? Virtual Asset Service Provider, que hoje é uma figura regulada pelo Banco Central. Então foi engraçado, porque a gente entrou em toda a regulamentação, viu item a item, com todas as entidades, colocou lá a lista, ó, isso aqui está todo mundo sujeito, trrr, tudo que está previsto, né? Só que mesmo se você não estiver aqui, você também está sujeito. Então tem um outro artigo que fala, você também está sujeito, né? Então uma subcredenciadora, que alguém falou no chat. O que é uma subcredenciadora? Uma subcredenciadora é como se fosse um elo a mais que captura a transação de pagamento na ponta com uma maquininha mais simplesinha, né? E aí ele direciona essa transação para uma full acquire, né, para uma credenciadora. A sub não é regulada, a credenciadora é. Falei, gente, não faz sentido a credenciadora estar no regime e a sub não está, então coloca a sub também, né? Esse é um exemplo, tem vários outros exemplos aí. Enfim, inclusive se você estiver fazendo agiotagem, no meu modo de ver, você devia estar aqui também, né? Pô, a Lu decidiu fazer agiotagem. Tinha um amigo meu, o Zé Otávio, você conhece o Zé, né, Lu? Você conhece, Suzy? O Zé Otávio Falopa, lá do BMA? Eu vou contar um segredo do Zé, tem só 160 pessoas na sala, então acho que não vai ter problema, né? O Zé, quando eu era estagiário, ele trocava cheque. Então ele era uma factoring. Ele era uma factoring, ele mesmo era uma factoring. Então, você entrava na sala dele no meio do dia, ele estava lá, recebendo cheque de amigo, dando cheque para outro, não sei o quê. Factoring era assim que era feito antigamente, né? Era tudo na base do cheque. O Zé, se tivesse aqui no regime de IVA, ele seria tributado, né? Isso é uma operação de factoring. Poxa, mas estava irregular. Não interessa, né? Ele está sujeito. Então, acho que isso é um ponto bem importante aqui do regime específico, de que você olha para a atividade com isonomia, tributando todo mundo do mesmo jeito, sem beneficiar nem prejudicar ninguém. Tá? Teve gente que ficou brava, né? Então, teve fintech que virou para mim e falou: porra, mas a gente vai estar pagando o mesmo tributo que o banco. Falei, sim, você devia estar agradecido, né? Porque hoje você paga 9,25, o cara 4,65, né? Enfim. Não, mas a Glória, mas CSL, aqui não sei o quê.
no teu exemplo do seu amigo, um monte de gente fazia essa coisa de cheque, né? Mas só para deixar claro aqui, vai pagar a base são os juros, né, que está sendo cobrado. A base é o spread, tá? Eu vou chegar lá, Spread, Suzy. É o tá spread, bom. é. Esse foi o próximo ponto, né, de fato. Pô, beleza, mas como é que eu alcanço o spread? Eu tenho que tributar a margem dessa operação. Eu não posso tributar os juros brutos. Se eu tributasse os juros brutos que o cara recebe, eu estaria tributando muito mais do que a tarifa implícita, né? Esse exemplo do meu amigo é muito bom para isso. Porque imagina, é como se eu tributasse todo o cheque que ele recebeu sem abater o cheque que ele pagou, né? Assim, não faz sentido isso, né? Então a gente teve que olhar item a item para ver como que eu calculo como que eu apuro essa base de cálculo em cada operação, tá? Ao fazer isso, se tentou por um tempo buscar se aproximar da história de transação a transação, depois se abandonou isso e falou, gente, vamos fazer uma apuração agregada aqui de receitas e despesas, vamos se inspirar no PIS/COFINS. Então acho que a grande inspiração de fato foi o PIS/COFINS aqui, tá? No caso das operações de crédito, financiamento, empréstimos, né? Como é que ficou a base de cálculo? A gente usou um método que a gente chama de método de subtração. Você começa com a receita da operação e depois você vai subtraindo alguns itens necessários para você calcular a margem daquela operação, ou spread. O método oposto a esse, que tem gente que tenta usar aí, mas não tem nenhum país que faz, é o método da adição, em que você começa do lucro e depois você vai somando aquilo que não interfere na margem, tipo SG&A, que é aquelas despesas gerais e tal. A gente fez o método da subtração, que é o método do PIS/COFINS. Então você começa com a receita das operações de crédito, né? Depois você tira as despesas financeiras com captação, que é o principal redutor aqui no PIS/COFINS. Depois a gente tirou uma coisa nova, que é perdas no recebimento de créditos, tá? Provisão, PDD. E depois a gente tirou mais uma coisa nova, que é despesa com correspondentes bancários. Essas duas coisas novas que a gente tirou são muito importantes, porque são insumos muito importantes também para compor esse spread, né? O spread é o delta disso tudo, aí, é a diferença disso tudo, né? Dentro desse item PDD em particular, era um pleito muito antigo do setor, se tirar isso da base do PIS/COFINS. Tem até contencioso em torno disso, né? Se não deveria sair. O PIS/COFINS não desconta nem inadimplência. Então, o banco tributa a inadimplência. No nosso modo de ver, isso não faz sentido. No meu modo de ver, não faz sentido tributar a inadimplência, porque é tributar o nada. Parênteses, Suzy, anota aí. Precisamos corrigir a inadimplência no regime geral, né? Que no regime geral está tributando inadimplência. Mas tudo bem, Pensei nisso voltamos para cá. também. É, não tem nenhuma regra de PDD no regime geral, nem de perda definitiva, de calote. Aqui ficou um PDD que segue as regras do IRPJ. O IRPJ recentemente adaptou sua legislação para ficar compatível com a regulamentação do Banco Central de PDD, tá? Antes o IRPJ tinha regras próprias, eu não vou entrar no detalhe aqui. E além de PDD, que é provisionamento, você também pode deduzir da base as perdas efetivas quando você tem uma cessão de crédito, concessão de desconto, uma renegociação ali com o cliente, né? E o banco dá um desconto, um haircut. A gente viu o tamanho dos descontos agora no programa do governo aí, né? Desenrola. Então, assim, esse tipo de desconto é perda mesmo para o banco, né? Algo que entrou na base de cálculo dele num primeiro momento, se foi receita de juros, né? Se não foi principal, e depois saiu como uma perda. Então, esse eu acho que é mais tranquilo. O que que entrou aqui também que eu ainda não sei se pode gerar alguma questão ou não. Então, vou colocar aqui para reflexão. É deduzida da base, inclusive, a perda do principal emprestado pelo banco, tá? Do ponto de vista de cálculo dos prédios, faz todo sentido. O PDD do principal também é deduzido, mas pode ser que isso represente algum descasamento aí de débitos e créditos na mecânica que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, fiquem com isso na cabeça. E aí, dentro de cada um das outras operações praticadas, a gente entrou na base de cálculo, né? Operação de câmbio também. Você tem receita da operação de câmbio, menos despesa da operação de câmbio. Deixa eu ver se isso aqui está aqui. Peraí. Não, eu vou falar, depois eu posso complementar aqui. Ope-
Operações de câmbio, a mesma coisa, né? Receita das operações de câmbio menos perdas em operações de câmbio. Operações com títulos e valores mobiliários, também. Receitas com operações com títulos e valores mobiliários e perdas em operações com títulos e valores mobiliários. Na securitização ficou o desconto como a base de cálculo, né? A diferença entre o valor nominal e o valor pago à vista, né? Ah, mas qual que é o custo de captação quando o cara faz essa operação? Aí a gente tem que fazer como se fosse uma taxa básica de juros para entender que o spread é só o desconto que excede o desconto que seria praticado trazendo CDI a valor presente, que é uma taxa de juros sem risco. No factoring também. Então a gente foi entrando item a item e calculando essa base. Esse primeiro grupo, esse grupo de intermediação financeira que tem essas atividades todas que eu falei para você, crédito, câmbio, TVM, securitização e factoring, né? Ok, escrita a base de cálculo, próximo desafio é como que eu escrevo a alíquota, né? E lembrando que a emenda constitucional 132 exigiu que a lei complementar mantivesse a alíquota sobre as operações de crédito das instituições bancárias. Aí entrou a primeira discussão. Putz, mas eu devo então aplicar essa alíquota só para as operações de crédito das instituições bancárias? A primeira conclusão foi que não. Você não poderia, senão você estaria discriminando o banco em detrimento de uma outra financeira, ou de uma IP ou de uma SCD, que também dá crédito, uma securitizadora, uma factory. E essa discriminação do banco poderia vir para melhor ou para pior. Então não fazia sentido discriminar. Então, ok, todo mundo que dá operação de crédito vai ter a mesma alíquota. Joia? Beleza, tamo junto, né? É, Putz, mas e agora? Porque o mesmo cara que faz operação de crédito, ele faz operação de câmbio. E ele também faz operação com título e valor mobiliário, que também pode ser uma forma de crédito, né, subjacente. Vou aplicar alíquota diferente nessas outras coisas? Pô, mas aí como é que eu proporcionalizo a despesa financeira com captação? Porque o cara está captando para tudo isso. Ele não capta só para dar crédito. Ele capta para fazer câmbio, ele capta para fazer operação com TVM e tudo mais. É, E aí, né? Aí a solução foi vamos aplicar a mesma alíquota para todas essas atividades, né? Seria mais complexo e mais distorsivo, a gente queria aplicar uma terceira alíquota, um terceiro regime para parte dos serviços financeiros. Então a gente falou, gente, vamos ancorar tudo nessa alíquota aqui? Vamos. Então tudo que é serviço financeiro vai estar nessa alíquota, né? Então primeiro você calcula a alíquota, isso está no 177, salvo engano, da Lei Complementar 214. Você calcula qual seria essa alíquota olhando para as operações de crédito, tá? Então você compara a carga antes e depois, olhando para a operação de crédito. Calculada a alíquota, você pega e espalha ela pelo resto do regime financeiro. Essa é a lógica. Então a alíquota é uma só. Está tendo agora esse processo de cálculo da alíquota que está começando. Deixa eu até checar se eu falei a base certa. Não sei se você está com a lei aí, Lu. Tô com a lei, sim, pode deixar que eu olho aqui. É 177 mesmo? Ou falei besteira? Hum, Deixa eu Se ver eu aqui se é pegar aqui. 177. Não, 177 foi, em algum momento foi 177. Agora não é mais 177. Não, é lá pro final já. A É consolinha que foi mencionada duzentos e aqui trinta no. e três. Isso, a consola que foi mencionada aqui, ela que ficava brava quando mudava o número dos artigos. Agora que eu decorei tudo, você vai mudar o número do artigo? Ah, não. É o 233 agora. 233 agora. É, Então, aqui no 233 da lei, você tem a metodologia de cálculo da alíquota, para manter a carga sobre operações de crédito das instituições financeiras bancárias. Tem todo um desafio aqui por causa dessa mistureba de coisas, né? O cara capta para fazer câmbio, para fazer TVM e tal. Então, aqui dentro dessa fórmula que está sendo trabalhada, você vê que acaba que entra junto aqui os incisos 1 a 3. O que que é isso? Crédito, câmbio e TVM. Por quê? Porque o banco múltiplo, ele faz as três coisas. Você não consegue falar, não, operação de crédito separadamente, esta vertical tem esta margem, a outra vertical tem a outra margem, a outra vertical tem a outra. Você não consegue destacar essas atividades. Então, do jeito que ficou, você calcula a carga sobre as três atividades em conjunto e fala que essa carga tem que ser mantida. A carga absoluta, o valor absoluto da carga tem que ser mantida com IBS e CBS, tá? Então, você tira o PIS/COFINS, que era o custo anterior,
Você vê quanto que ele tinha de crédito tributário não recuperado no passado, que é o resíduo tributário, então isso também compunha o custo tributário indireto do banco. Fala, esse é o custo tributário total sobre essa atividade, é X. Né? E a alíquota de BS-CBS sobre a sobre a nova base de cálculo tem que arrecadar o mesmo X. Tá? Então a gente falou o seguinte, ó, faz a conta considerando 2022 e 2023. Vê a conta velha. Quanto que é PIS/COFINS sobre a sua atividade em 2022 e 2023. Né? Sobre crédito, câmbio e TVM. Quanto que é o PIS/COFINS e quanto que é o resíduo tributário. Ah, calculei aqui, deu R$ 1 bilhão. Ok. Agora vamos recalcular a base de 2022 e 2023 para a base nova. Tira PDD, tira correspondente bancário, etc. Quanto que precisaria arrecadar? Ah, os mesmos, um bilhão desse meu exemplo. Qual alíquota do IBS e CBS é necessária para chegar na mesma arrecadação que você tinha? Ah, é 10%? É 11%? É 12%, 13%? O que é que seja, né? A base de cálculo é bem menor, então a alíquota é maior do que a do PIS/COFINS. Deve girar aí nessa faixa de 10, 12, 13, enfim, alguma coisa assim, né? Ô, Daniel, Esse eu cálculo está levantei sendo feito, tá? Oi, esse Lu. cálculo, esse cálculo para a gente calcular a alíquota tem que somar na regra antiga todos os tributos, não é só PIS e COFINS. É, você tem que ver, primeiro você tem que separar o que está sujeito a ISS, isso está fora da Uhum. alíquota porque está no regime geral, e o que não está, que é tudo o resto. Esse todo o resto, ele tem PIS/COFINS só, dentro do banco. Ele não tem ISS, não tem nenhum outro tributo indireto. Então, o custo tributário direto sobre essas outras receitas é PIS/COFINS, né? Tá. Só que mais que você tem que considerar? O resíduo tributário, ou seja, quanto que é o custo dos insumos, custo tributário dos insumos do banco, que ele não recuperou como crédito. Mas E eu aí posso ter sim, entra IOF ICMS, também. IPI e tudo mais, né? Eu posso ter IOF também nas Não, e o operações. F não entra na conta Não porque ele entra não foi nessa conta, revogado. né? Ele não foi Tá. revogado, né? Ah, Então ele está beleza. mantido, tá? Esse cálculo está sendo feito, está sendo discutido entre o setor e a Secretaria da Reforma Tributária. Vamos ver se há alguma novidade em breve aí. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat enquanto eu falo, viu? Então, se tiver alguma coisa aí que vocês queiram levantar a mãozinha também, fiquem à vontade, tá? E tem duas perguntas, Lore. Uma perguntando assim, para não deixar passar: como será diferenciado no cenário da RT uma transação financeira de um serviço financeiro, sujeito à incidência do IBS-CBS? Uhum, uhum, Uma outra, eu sei que o cálculo da alíquota ainda não foi feito, mas temos uma noção, palpite de qual será. uhum. E outra, É, então, em uma IP ou APS-PS, pode haver uma tributação pelo regime específico para a maioria das suas atividades e a tributação pelo regime geral para outra? aham. É, sim, começar pela última, né? Como a regulamentação é sobre a atividade, não sobre a entidade, sim, a mesma entidade vai conviver com dois regimes, tá? Eu acho que isso é confuso, mas é o que é, né? E, de novo, pode ser distorsivo, porque o cara pode querer carregar de um lado, carregar de outro. né? Com relação à dúvida de transação financeira versus serviço financeiro, eu acho que o ponto aqui é o seguinte: eu só posso tributar a quem está fazendo isso como uma atividade fim. Se a empresa ela tem lá um excesso de caixa que ela aplica no banco, isso rende juros para ela não está prestando serviço para ninguém, ela não está cobrando nada de ninguém, ela só está com seu recurso de caixa excedente ali aplicado. Então ali não tem uma operação com bem um serviço, não tem faturador. É por isso que a Lei Complementar 214 previu que não tem incidência sobre receita financeira oferida por uma empresa não financeira. Tá? É, Tem mais um ponto aqui que você O falou. outro era qual palpite, Ah, se você tem um alíquota. palpite. Tem se falado aí em 13, 15, 11, nessa faixa aí, vai. Mais ou Por menos de enquanto é alíquota. isso. Mas ainda não tem nada oficial. E o setor está discutindo com a secretaria. Vamos ver se eles chegam num acordo aí. Seria melhor ter isso escrito na lei, claro, né? Geralmente a gente tem a alíquota escrita na lei, né? Tem até o princípio da legalidade. Isso foi discutido, viu, Suzy? Assim, se, putz, eu não tenho alíquota na lei, isso é um problema? Do ponto de vista de princípio da legalidade. E a conclusão foi que, olha, se você tem uma fórmula objetiva de cálculo da alíquota, estaria atendido o princípio da legalidade e depois você teria simplesmente uma execução daquela fórmula
sem discricionariedade, né? Uma mera declaração da alíquota. Mas mesmo isso é algo que não vai passar sem uma controvérsia boa, né? Então, se a alíquota estiver no texto da lei complementar, mais seguro para todo mundo. Tá? Ok, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Dentro ainda da intermediação financeira, a gente, no GT, discutiu muito a questão da não cumulatividade. Por quê? Porque quando a PEC foi redigida falando de serviço financeiro específico, geral, não sei o quê, a alíquota mais baixa e tal, havia meio que um pressuposto que a gente não conseguiria dar o crédito para frente, em que a gente ficaria numa espécie de regime de PIS/COFINS cumulativo, como é hoje, né? 4,65 sobre receita e ninguém toma crédito sobre isso. Só que à medida que as discussões do GT foram avançando, você falou, gente, a gente está numa mecânica de IVA, a gente tem que tentar dar crédito sempre que possível e tudo mais, e a gente bolou uma mecânica para dar esse crédito para frente. Como é que funciona essa mecânica? Então, se eu sou uma empresa que estou tomando um financiamento bancário, eu tenho um custo de juros naquele financiamento bancário. Vamos dizer que é CDI mais 10% ao ano, sei lá, custo alto, nesse meu exemplo, né? Ele tem um custo. O banco que está recebendo isso, está recebendo juros de CDI mais 10% ao ano, e de outro lado ele está captando recurso no mercado a taxas variadas. Vamos dizer que ele capte a CDI, né? 100% CDI, para simplificar. Nesse exemplo simplificado, de um lado o banco tem um spread, correspondente a 10%, né? Receita de juros é CDI mais 10, custo de captação é CDI, então ele tem um spread de 10%. E do lado da empresa, ela está pagando CDI mais 10 também. Então é como se ela estivesse pagando 10% acima da taxa básica de juros. Então, o que foi feito nesse cenário simplificado? Do lado do banco, você tem a incidência do IBS a CBS, com a alíquota do regime específico, né? Digamos que seja, sei lá, 15% em cima dos 10% de spread, o banco vai pagar aquele tributo. E do lado da empresa que tomou aquele financiamento, vai se calcular qual que é o custo de juros que ela está pagando, menos a taxa básica de juros da economia, para se calcular como se fosse qual que é o spread presumido que ela está pagando naquela operação para o banco, né? E aí, em cima desse spread presumido, aplica a mesma alíquota da instituição financeira para chegar no crédito. O API até queria chamar isso de crédito presumido. A gente optou por não usar essa linguagem na lei complementar, porque acho que poderia dar a entender que tem benefício. Aqui não tem benefício. A gente tentou casar a base de cálculo do débito com a base de cálculo do crédito e a alíquota do débito com a alíquota do crédito. Então, nesse exemplo, no mundo perfeito, vocês veem que o débito e o crédito são iguais. É igualzinho, né? CDI mais 10, então 10% é o spread de um lado, 10% é a base do crédito do outro, a mesma alíquota, fica totalmente neutro. Totalmente neutro. Então, essa foi a mecânica que a gente criou. Isso vai funcionar assim, desse jeito que eu descrevi na vida real? Não, não vai funcionar. Por quê? Porque o custo de captação do banco é, várias vezes é abaixo da taxa Selic. Então, é possível que a base de cálculo do banco, do débito, seja um pouco maior do que a base de cálculo do crédito do tomador. Também há situações em que eu tenho uma fintech, por exemplo, captando acima da Selic, né? O custo de capital acima da Selic. Nesse exemplo, a base de cálculo do débito vai ficar menor do que a base de cálculo do crédito, né? De acordo com os números que a gente teve acesso do Banco Central, essa conta ela fica neutra ou, na verdade, fica positiva para o governo, né? O custo médio de captação dos bancos é abaixo da Selic. Então, a base de cálculo do débito é maior do que a base de cálculo do crédito em bases agregadas. Mas é possível que haja esse descasamento, tá? Do lado do banco, a gente optou por calcular o spread descontando o custo de capital efetivo, despesa financeira de captação efetiva. A gente podia ter optado por descontar a taxa Selic. Por que que a gente não descontou a taxa Selic? Para contemplar justamente a diferença, as diferentes taxas de captação de diferentes instituições. Então, as grandes captam mais baratas que as pequenas. Os bancões captam mais baratos que as fintechs,
né? Então, se a gente tirasse taxa Selic de todo mundo, a gente estaria acabando beneficiando os bancões em detrimento dos pequenos, e tributando algo que não é o spread real. Podia até trazer risco jurídico, né? No meu modo de ver. Então a gente falou, ó, vamos usar custo de captação real. Então isso pode gerar, sim, um descasamento entre a base do débito e a base do crédito. Não parece que será um grande problema, mas só o tempo nos dirá, tá? E tem um segundo descasamento, um segundo e um terceiro. Vai. O segundo descasamento é o quê? É um descasamento temporal. Do lado do débito, o banco ele está pagando isso, calculando suas receitas e despesas, etc., com base no regime de competência. Ele usa o seu balanço para fazer isso, né? Ele não calcula uma outra apuração tributária. Ele extrai os dados da apuração tributária do seu balanço, regime de competência. Do lado do crédito, havia uma preocupação em você permitir o crédito em cima do cara que está inadimplente. Então, se ele também se acreditasse com base no regime de competência, ele estaria se acreditando à medida que ele vai incorrendo na despesa, ainda que ele não estivesse pagando. Então, putz, é ruim isso, né? E depois você teria que ter alguma forma de reverter esse crédito se ele realmente desse o default. Então, foi colocado um regime de caixa do lado do crédito. Então, há sim um descasamento temporal. Do lado do banco, regime de competência, do lado do crédito, regime de caixa. Que regime de caixa? É a medida do efetivo pagamento da despesa de juros. Tá? Então, à medida que você efetivamente paga a despesa de juros, você gera esse crédito. Antes de pagar efetivamente, você não gera o crédito. Isso também conversa um pouco com a regra geral da reforma, que o crédito está vinculado ao pagamento do débito, né, do IBS a CBS. Tá? Esse é um segundo descasamento de débitos e créditos. Em tese, o regime de competência, o débito vai vir antes e o crédito virá depois, pelo regime de caixa. Então, também é um descasamento, mas é pró-governo, né? E o terceiro ponto, esse daí é contra o governo, né, que o banco pode tirar o PDD da sua base de cálculo, né, a provisão para perdas. Então, isso está sendo excluído da base, está reduzindo o débito em bases agregadas do banco, né, mas isso não interfere no volume de crédito disponível para os tomadores. Então é possível, esse sim é possível que gere um mismatch bem grande aí do lado do banco e do lado do tomador, né? Com o crédito sendo maior do que o débito. Então, três possíveis causas aí de descasamento de débito e crédito. Então, o regime não é perfeito, acho que ele é um avanço importante, ele tenta alcançar a não cumulatividade para frente. A tendência é ele reduzir o custo de capital, né, o custo de captação das empresas não financeiras. Como a Lu falou, esse crédito nunca foi permitido, pela primeira vez está sendo permitido, né? Então, acho que é um avanço. Mas tem esses desafios aí que talvez precisem ser superados no futuro próximo, tá? Lúcia, tem mais algum comentário aí? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou aqui olhando as perguntas que eu tinha desenhado para te fazer. Você já respondeu várias. Mas Uhum. você falou agora do crédito e o artigo 190 ele fala que na aquisição de serviços financeiros, os créditos vão ser apropriados com base nas informações prestadas pelos fornecedores, são as entidades financeiras, ao comitê gestor. Quer dizer, se eu sou Uhum. uma empresa normal e eu estou pagando os juros, não basta eu pagar os juros. Para eu poder apropriar o crédito, essa informação vai ter que ser dada via uma obrigação acessória? Isso ainda não está claro, acho que vai ser um tema grande aí da regulamentação, tá? A gente vai É, descobrir como é que vai ser isso, mas esse artigo aqui está conversando com isso que você, com esse crédito que você acabou de falar, que sim, vai na tomar no regime verdade, de em caixa a princípio, partir. é, em princípio, o banco vai ter uma obrigação acessória que vai ser uma DESIF turbinada, em que ele vai disponibilizar as informações para o governo federal. E aí, com base nisso, o governo federal vai dar as informações para os devedores, né? Vida real, não sei ainda como vai ser. Vamos ver, vamos discutir aí por um ano, sei lá, para chegar num resultado desse troço aí. Entendeu? Show. Tá? Laura, É, tem duas perguntas aqui. Uma empresa não financeira captando empréstimo de empresa financeira terá direito ao crédito da CBS-BS, inclusive em captação internacional? a primeira parte da pergunta é sim.
Porque se você tem uma empresa financeira no Brasil, ela está pagando IBS e CBS sobre o spread, então você vai gerar o crédito do lado da empresa não financeira que está captando esse empréstimo, né? No empréstimo internacional, entrou uma regra específica aplicando a alíquota zero. Está falando assim, olha, em vez de você tentar alcançar o spread da credora internacional, ter um débito e depois ter um crédito, vamos fazer o seguinte, aplica a alíquota zero, né? E aí não tem crédito, obviamente, né? Porque a alíquota zero não tem crédito. Então tem uma regra específica para captação internacional que eu acho que resolve também a situação. Nas Tem uma operações outra de, pergunta. nas operações de Ah, mútuo você está entre lendo? empresas, tô lendo aqui, abri aqui. Nessa operação de mútuo entre empresas não financeiras, não, eu entendo que não tem incidência de BS-CBS. Na verdade, aqui dentro do grupo, você tem um cash pooling, né? É uma gestão de recursos compartilhadas. Você não tem nem propriamente uma operação de mútuo, na minha concepção. Você não deveria nem ter É que IOF isso já crédito foi nisso aqui. controvertidíssimo no CARF, sobre o Eu sei, IOF, né? doutora Suzy, eu sei, eu sei. Você acha que aqui não vai ter isso? Não deveria, tá? Minha opinião, não deveria. Na verdade, a gente estaria resolvendo esse pepino aí, tá? Hoje você tem o PIS/COFINS de 465, né, sobre qualquer receita financeira. Esse PIS/COFINS de 465 ele está sendo eliminado com a reforma, inclusive nas operações intercompany, né? Mais ainda, né? Mais ainda, tá? Eu acho que a pergunta de cima do José Arnaldo Godoy você já tinha respondido, né? Se existe alguma forma desse Olha crédito o Arnaldo presumido aí. para as tomadoras ser efetivamente casado com a base de cálculo do débito. Não, eu acho que a base do débito e do crédito ficou um pouco diferente, né? Esses três itens Hum. de descasamento que eu comentei. Seria o ideal, tá? Esse aqui era o objetivo. Porque o IVA não é para você dar crédito a mais nem a menos, tem que ser o débito que você tem que repassar para frente. Mas não ficou exatamente assim. Tá? O que mais, pessoal, no regime específico? Então, vamos lá. Tarifa e comissão. Lembra que eu falei mais cedo de que ia para o regime geral, o que ficava no específico? Aqui é o caso clássico. Pô, eu tenho uma série de tarifas e comissões que estão vinculadas a operações com títulos e valores imobiliários. Como é que eu vou jogar isso para o regime geral, né? Eu criaria um risco também, porque a Constituição manda ter regime específico para serviço financeiro citando esses itens. Então aqui custódia, corretagem, distribuição ficou no regime específico. E é curioso, porque apesar de ficar no regime específico, você consegue individualizar operação a operação, consegue emitir nota fiscal, consegue dar crédito bonitinho. Então é curioso, né? Eu acho que fica claro esse defeito constitucional de que ao jogar a coisa para o regime geral, a gente não devia ter feito isso, né? Arranjo de pagamento. Esse aqui, para mim, ficou sensacional, né? Por quê? Porque numa operação de credenciamento, de maquininha, Você tá virando as páginas do slide, porque o slide está parado para mim aqui. não, eu tô Ah, você tá divagando andando com aqui. base nele Tá, tá, mesmo. tá, tá. Pensei que tava passando o slide aí. Tá. Não, ele está aqui, ó, arranjo de pagamento. Esse regime de arranjo de pagamento, para mim, ficou sensacional. Por quê? A dinâmica do negócio ela foi bem compreendida, né? Então, você tem a empresa na ponta, que tem um relacionamento com o estabelecimento comercial, que recebe o MDR bruto, aquela taxa bruta, como a Lu falou, né? Por isso a importância da primeira parte da aula. Depois, esse MDR ele vai sendo distribuído na cadeia. Vai um pedaço para o emissor, vai um pedaço para a bandeira, né? Então, cada um desses participantes desse arranjo, que é um contratão, fica com um pedaço desse MDR que quem pagou foi o lojista. Então, como é que foi feito? Foi feito que a base de cálculo de cada um desses elos aqui, né, do arranjo de pagamento, corresponde ao MDR que ele recebeu menos o MDR que ele repassou. Então, ficou bem bonitinha a base de cálculo, bem redondinha, em cima da receita própria de cada elo aqui do arranjo de pagamento. No caso das IPs que tem contas de pagamento, como o Nubank, por exemplo, que a Lu falou, a receita dele provém das contas de pagamento, não é uma atividade decredenciadora. Então ficou um pouco menos bonito o regime lá dentro, porque o regime começou sendo para arranjo de pagamento propriamente, dito, não para qualquer IP, né, mas as contas de pagamento acabaram entrando aqui também, né? Enfim, é o mundo contas de pagamento e não o mundo credenciadoras. Mas também ficou bonito no meu modo de ver, tá? Eu acho que ficou bem redondinho. Inclusive, num caso de conta de pagamento, a caixinha do Nubank, por exemplo, né? Se é uma receita financeira que pertence ao cliente,
isso não é spread do banco. Então você não tem tributação, ou se entrar na base, tem que sair da base depois. Também tem uma previsão específica para isso. Tá? Isso é muito bom. Mata muitas dúvidas. É, exato. Tá? A administração de consórcio também entrou aqui. Depois eu vou falar uma questão de execução de garantias. E seguros também entrou aqui. No caso dos seguros, foi muito interessante porque a gente ficou pensando muito assim sobre que que, como é que ficaria essa base, né, de cálculo. E aqui foi uma ideia do API que ele falou o seguinte: ok, na atividade de seguro você tem que tributar o quê? Prêmio recebido menos o sinistro pago, a indenização paga, né? De uma forma muito grosseira, tá? Essa é a margem da seguradora. Claro, você tem lá a constituição de ativo garantidor, você tem as provisões técnicas, você tem uma série de mandamentos regulatórios que você precisa observar, né? Mas é aquilo que fica com você, que é a margem da sua atividade que você tem que tributar. É, e tinha a questão da não cumulatividade. Como é que eu garanto crédito para o segurado, né, para quem contratou aquele seguro? Então, como é que ficou? Se é um segurado pessoa física não se credita e a seguradora tributa prêmio recebido menos indenizações pagas. Tá? Beleza. A indenização em si não tem incidência, ela sai da base para se alcançar o spread da atividade de seguro. E se meu segurado é uma empresa, olha que interessante, né? Ela paga o prêmio para a seguradora tributa o prêmio recebido. Nesse momento, o segurado se credita integralmente desse tributo pago pela seguradora. Se acredita integralmente. Para isso funcionar, e aqui sim você tem a base de débito igualzinha à base do crédito, quando aquela seguradora desembolsa uma indenização para aquele segurado, ela não deduz isso da base de cálculo. Desculpa, gente, só um segundinho. Desculpa, gente, só um segundinho. Esse mundo moderno de hoje é uma alegria, né? O filhinho vai lá chamar o papai. Que em casa tentei ensinar as minhas meninas a chamarem o papai, mas era um mundo antigo ainda, era só a mamãe. Deu uma certa inveja da esposa do. Agora foi bom, né, Luciana? Muito bom. Ah, eu acho que é assim mesmo que tem que ser no futuro, meninas. Cobrem dos papais aí do futuro. As minhas já cresceram, que em casa era tudo a mamãe. A minha irmã falou assim: eu vou, quando tiver filho, eu vou ensinar meus filhos a me chamar de papai, já que criança só sabe falar mamãe. Eu falei, não vai adiantar muito. Oi, gente, desculpa. Daniel tá de parabéns. Obrigado. Voltei. Então, na seguradora, olha que interessante, né? O segurado que é contribuinte do IVA, que é pessoa jurídica, ele se acredita integralmente no prêmio que ele paga, e a seguradora paga o débito em cima desse prêmio recebido. E daí, se ela desembolsa a indenização para um segurado PJ, ela não deduz essa indenização da base, né? Por quê? Porque não precisa. Débito e crédito já está funcionando do lado do prêmio. Então, foi um regime bem simples. No meu modo de ver, bem elegante também. Esse daí foi mérito 100% do API, essa ideia, né? E resolveu. Resolveu o pessoal de seguros, até onde eu saiba, tá contente com a resolução. E eles também ganharam, entre aspas, ganharam, né? A revogação do IOF Seguros. Então isso foi importante também para o Bem setor, caro, tá? né? É o IOF É, mais caro que tem. caríssimo. O que que ficou de fora então da mecânica de crédito e débito? Claro, né? Qualquer coisa que tem tomador pessoa física, né? Serviços prestados para fundos de investimento, que eu vou falar um pouquinho depois, porque o pessoal do Ambima, né, do mercado aí não conseguiu
identificar o tomador mecanicamente, entenderam que era impossível dar esse crédito, e outros serviços tributados na margem, e que eles não conseguiu presumir uma margem do lado do tomador daquele serviço. Então, uma operação de câmbio, por exemplo. Como é que eu sei qual que é o spread de uma operação de câmbio? Seria o câmbio spot versus o câmbio praticado naquele exato segundo da remessa de câmbio. É algo praticamente impossível de ser feito, tá? Talvez alguém algum dia consiga fazer, mas a gente não conseguiu. Então essas operações também ficaram fora do creditamento como exceções. Lembrando que a possibilidade da vedação estava prevista na Constituição. Beleza. O que mais, gente? Entraram outros desafios ao longo da construção desse texto e que foram desafios muito interessantes, tá? Primeiro, eu posso ter operações de crédito empacotadas em debêntures ou em outros títulos. Só que esse título pode ficar um pedaço na mão do banco e um pedaço na mão da Lu, da SUSE, de um fundo, do mercado, né? Que não pagam IBS e CBS, não são contribuintes. Porque a Lu, a SUSE, etc., ela não realiza serviço financeiro, ela não tem um spread implícito. Ela é a poupança dela que está sendo emprestada mesmo, né? Ela não é um agente intermediário. E aí, como é que faz, né? A gente pensou em duas possibilidades. A primeira, que não foi usada, felizmente, né? Acho que foi melhor assim, seria colocar como se fosse uma espécie de débito presumido e crédito presumido para o tomador. Seria muito confuso e implicaria atribuir a condição de contribuinte para quem não é contribuinte, como um fundo de investimento. Isso foi abortado. Qual que é a solução que ficou? Ficou uma alíquota zero, né? Então, se eu tenho um título de crédito objeto de oferta pública, a debênture, por exemplo, o banco encartera um pedaço, a Luciana, a Suzy e um fundo encarteram um outro pedaço. No caso da Luciana, da Suzy, do fundo, já não tem incidência, não tem débito, porque não é contribuinte. E no caso do banco, seria a alíquota zero. Tá? Por que a alíquota zero? Porque o banco mantém todos os seus créditos para trás, isso não requer apportionment de créditos. E é uma forma também super elegante de você assegurar a não cumulatividade, né? Porque em vez de ter débito e crédito, se não tem débito, não tem crédito. Então isso super resolve aí essa questão da alíquota zero, tá? Então essa foi a solução que foi adotada aqui para título de dívida objeto de oferta pública. Eu achei que foi uma solução muito boa. Até se podia pensar em ter alíquota zero para muito mais coisa, eu acho, nessas operações B2B, né? Aqui, obviamente, pessoa física não emite título de dívida objeto de oferta pública, então aqui era sempre B2B. Mas quando a gente pensa em não cumulatividade, é isso que a não cumulatividade faz, né? Um débito e um crédito no mesmo valor é o igual a uma alíquota zero no mesmo valor. Então, a alíquota zero é um jeito de você replicar aí a não cumulatividade, né? Ô, Outro Laura, tem ponto, uma pergunta aqui sim, pedindo para você esclarecer a questão do seguro. Então, tu perguntou assim, então a empresa que receber o valor de seguro a título de indenização terá direito de creditamento, não terá que recolher CBS? Poderia explicar um pouco melhor? sim, Pergunta da Stefane. E antes a Marli também está perguntando qual que é o inciso, qual é o dispositivo da lei complementar que fala que a alíquota é de 0% para captação de crédito internacional. tá joia. Vamos nessa aí primeiro que é mais prática. Artigo 231 da Lei Complementar 214, tá? Aqui nas hipóteses em que parágrafo 1º, inciso 2, nas hipóteses em que o importador de serviço financeiro seja contribuinte e tenha direito à apropriação de crédito, né, será aplicada a alíquota zero e não serão apropriados créditos. Ou seja, em vez de você ter débito e crédito, você não tem débito e não tem crédito. Tá? Essa é a resposta aí para a importação de serviço financeiro. E a outra pergunta, no caso dos seguros, você tem incidência em cima do prêmio e você deduz a indenização da base, né, como regra geral.
uma operação com pessoa física, que não se acredita. Uma operação com pessoa jurídica, é, você tem incidência sobre o prêmio, a pessoa jurídica se acredita sobre aquele prêmio, mas aquela indenização ela não é deduzida da base da seguradora e também você não tem nenhuma tributação nela. Então não tem efeito para fins de BS-CBS, indenização. Com isso você consegue neutralizar totalmente o impacto desse seguro para a pessoa jurídica. Né? A gente eliminou, na verdade, o custo de PIS/COFINS sobre seguro, né? Além do custo de IOF seguro sobre seguro, na medida em que o débito é compensado por esse crédito aí do lado da tomadora do seguro. Só deixa eu encostar a porta aqui, desculpa. Esse é sempre o horário que as crianças causam nas aulas. Ô, Daniel, Ah, falando de tô seguros claro. ainda, eu tenho uma pergunta. Tem uma questão de PIS/COFINS que era muito relevante nas seguradoras, que era o que que eram as despesas de num sinistro, que eu poderia deduzir da Sim. base. Porque as seguradoras de hoje, elas oferecem lanche, hotel, guincho. Isso chegou a ser conversado, durante a reforma? Tudo isso é deduzido da base, tá? Eu não vejo, eu não vejo por que não deduzir isso da base, tá? Quando a gente fala despesas com indenizações, não é simplesmente a indenização, tipo, a indenização do carro que eu bati, que eu dei perda total. Se o cara vai lá, me carrega, são despesas relevantes para as seguradoras, né? Sim, sim, com certeza, né? As indenizações como um todo correspondentes aos sinistros efetivamente pagos, Beleza. né? Então acho que está tudo aqui dentro. E aí você só não exclui da base aquilo que você tem um ressarcimento ou os salvados e coisas assim, né? Sim. Ok, pessoal, vamos continuar aqui então. Outro item super importante são bens em garantia. Eu dei uma alienação fiduciária, aquele devedor não me pagou, eu retomei o bem do cara, levei a leilão e usei o produto da venda para pagar a minha operação, né? E aí, Lu? E aí, qual que é a incidência do IVA nesse troço? É quando eu recupero o bem do cara, é quando eu vendo o bem, é quando eu aloco a receita de venda para pagamento da minha operação. A gente discutiu muito isso. Então, o que ficou assim, então na retomada do bem não tem incidência e na venda do bem aplica a mesma regra que se aplicaria se o devedor originário estivesse vendendo. Hum. O objetivo aqui é buscar um regime de tributação que é como se o cara vendesse e usasse a grana para pagar a dívida, um banco, né? É, Ficou esse conceito na lei e o regulamento precisa aprofundar. Então, aqui também é super importante que o regulamento aprofunde. Tá? Isso ficou para alienação fiduciária, né, operações de crédito, também ficou para consórcio, né, que era um ponto super importante para os consórcios. Né, isso passou assim. Aqui, falando de importação de serviços, teve um item que foi vetado, que é quando um banco capta no exterior. Quando um banco capta no exterior, essa despesa de captação estava sendo deduzida da base dele. Isso foi vetado sob a alegação de que estaria criando uma quebra de neutralidade. Porque se eu sou uma não financeira, capto direto lá fora, tem alíquota zero, eu não me acredito, e se fosse um banco intermediando isso, ele deduziria da base, né? E teria alíquota zero, de acordo com a redação do inciso 3. Então houve um receio dele fazer um repasse disso, né? Isso está sendo discutido, porque os bancos estão alegando que várias vezes eles captam que não é para repassar, né? Então isso está sendo discutido, vamos ver. O produto que é um repasse direto, ele é regulado também pelo Banco Central, né? Sim, o repasse propriamente dito é regulado, mas houve um receio de operações estruturadas em que o banco fosse quase com barriga de aluguel, um cara captar lá fora, aplicar a alíquota zero e o banco deduzir da base e compartilhar essa riqueza, vamos dizer assim, gerada a partir da economia tributária
Eu acho que é uma preocupação legítima, né? Sim, E está sendo conversado. Tá? Pergunta do Zé Arnaldo aqui sobre o regulamento. Está sendo discutido se é decreto ou se é instrução normativa, quando que é cada coisa. No caso do pré-comitê gestor, em princípio, vai ser uma resolução do pré-comitê gestor, né? O que vale aqui é que as normas vão ser iguais para o IBS e para a CBS. Isso entra aqui na identidade de fatos geradores, base de cálculo, sujeito passivo e tudo mais. Mas a forma, né, a organização hierárquica dessa norma, a mecânica de publicação, isso ainda não está 100% decidido para cada assunto, até onde eu saiba. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, que aqui é muito detalhe. Vou passar. E no caso de um serviço financeiro exportado, né? Isso aqui é uma grande discussão também, não estava lá na listinha da Lu, mas as gestoras têm essa discussão, por exemplo. Então, eu sou uma gestora no Brasil, eu estou gerindo patrimônio de um gringo para fazer investimentos no Brasil. Hoje em dia, nessa situação, investidor gringo, investimento no Brasil, gestora no Brasil, o entendimento predominante é que o ISS é devido, que não é exportação. não é uma exportação de serviço. Exato. Agora mudou um tanto, tá? Então ficou uma imunidade para exportação de serviços financeiros, que é a regra geral da imunidade de exportação. Sobre a atividade de exportação, então, sobre o spread da atividade de exportação, tá? Você é considerado uma exportação se você está prestando um serviço para um estrangeiro, tão simples quanto isso, um serviço financeiro para estrangeiro, tão simples quanto isso. Mas para evitar um bypass da regra, ficou uma regra anti-elisiva, em que se você presta um serviço para uma parte relacionada no exterior, e se essa parte relacionada for controlada por um não contribuinte, então você não considera que é exportação. Tá? Então ficou uma regra antilesiva bem específica aqui, para evitar como se fosse um. Eu estou exportando para mim offshore um serviço financeiro e com isso eu faço um deslocamento, uma erosão da base tributável aqui no Brasil. Tá? Mas é algo bem específico. Tem uma das perguntas aqui do PDD, da exclusão da base de cálculo, de qualquer entidade do sistema financeiro. Tem que ver se ela está no regime ali de intermediação financeira. E isso também foi replicado para algumas outras atividades. Tem que ver exatamente qual que é. Pergunta da Amanda. Pelo que eu me lembro, a PDD está bem associada àquele grupo das atividades de crédito, né? Não, ele está também, por exemplo, acho que está em arranjo de pagamento, não está? Quando eu falei em antecipação de recebível no arranjo de Recebido, pagamento, sim. eu acho que tem lá também, tá? Nas IPs. Exatamente esse ponto. Fundos de investimento. Aqui já se encaminhando para o final aqui da aula. Fundo de investimento, ele é um bicho que no Brasil é muito grande, né? A gente está falando de uma indústria aí de 7 trilhões de reais. Trilhão. É, é gigantesco, tá, gente? Assim, é realmente gigantesco. E dentro desse grande mundo de fundos de investimento, você tem de tudo. Você tem desde um fundo de renda fixa tradicional, até um fundo de ações, até um fundo de special situations que compra precatório, até um fundo que dá crédito, né, de fomento mercantil. Você tem fundos também que compram recebíveis de arranjo de pagamento, né? Então isso aqui foi, eu acho que um dos temas mais controversos em todo o texto. Num primeiro momento, se falava apenas que o fundo poderia ser contribuinte se realizasse operação com bem e serviço. Aí a turma da Ambima veio e falou, cara, eu não sei o que que é isso, eu preciso de mais clareza e tudo mais em torno desse assunto. Né? Por exemplo, operação com um título de valor mobiliário, se ela fosse realizada por fundo, teria incidência? Não teria? Coisa e tal. E desde o início falou, não tem intenção de você ter uma incidência sobre a poupança. Você não tem uma operação com bem ou serviço aqui, isso aqui é poupança. Né? Então quando que teria, quando que não teria? Acabou que se delimitou a discussão para três fundos, três tipos de fundo. Fundo imobiliário,
que é o FII, Fundo do Agronegócio, que é o FIAGRO, que ele também puxa as regras do FII, então ele acaba sendo um fundo imobiliário também, né? E o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que muitas vezes dá crédito, né? Então, essas empresas de arranjo de pagamentos, elas declaram o resultado da sua vertical operação de crédito, né? Então, a Stone, por exemplo, tem lá operações de crédito, a Sony cresce em X%, não sei o que e tal. E são operações, isso é crédito mesmo, né? É concessão de crédito, via fundos. Então a gente falou, porra, se eu tenho um FDIC que está concorrendo com o banco, que está concorrendo com a Factor, está concorrendo com a securitizadora, está dando crédito exatamente para o mesmo cliente, exatamente nas mesmas condições, deveria estar sujeito à mesma tributação, né? E aí foi um Deus nos acuda, porque o pessoal falou, não, pelo amor de Deus e tal, não sei o quê, o FDIC é condomínio e tal. E acabou que para se tentar chegar num acerto, né, num lugar comum, se fez uma distinção entre o FDIC entidade de investimento e o FDIC não entidade de investimento, né? Isso aí teve muito lobby do setor, foi muito pesado isso aí, e foi uma decisão política, né? Um FDIC entidade de investimento seria um FDIC pulverizado com milhares de cotistas, em tese. E um FDIC não entidade de investimento ou patrimonial seria um FDIC de uma empresa, tá? De uma forma simplificada. Se o FDIC é de uma empresa, ele é como se a empresa fosse. Se o FDIC é de uma multidão de pessoas que não são contribuintes, ele não é contribuinte. Ficou mais ou menos assim. Só que acontece, isso foi vetado, né? Então teve um veto presidencial não nos dispositivos de FDIC, mas em vários outros dispositivos de fundos, do fundo imobiliário, do fundo do agro, das regras gerais de fundos, e está uma baita dúvida sobre o desfecho disso aqui. O governo está negociando com o setor uma redação que possivelmente será melhor do que a que foi vetada, não sei, para tentar dar mais clareza, tá? Do jeito que está incerto, né? E Então, apesar de estar incerto, o desculpa, governo aquela minha pergunta, quem essa regra atinge na prática, a gente ainda não tem uma resposta absoluta, né? não precisa ver o que Eu acontece eu com esse entendi o veto. conceito que você falou, mas quando a gente vai lá para a regra do Conselho Monetário, dá margem a outras interpretações, porque não é o conceito de entidade de investimento do FIP, é um conceito um pouco mais amplo. Exato, exato. É de se perguntar se o conceito tá bom também, né? Mas, Tem enfim, isso. é. Mas foi um discrimen que foi possível, né? No fundo imobiliário tem um outro discrimen, né? Que é se você tem que ter mais de 100 cotistas, nenhuma família pode ter mais de 30% do fundo, tem que ter negociação em bolsa e tal. Que esse Listagem já em estava bolsa. mais perto do que o pessoal do fundo imobiliário conhecia. Isso, exato. E também tinha essa questão da pulverização, que eu acho que é uma questão importante, né? Talvez a gente pudesse acabar com essa história de entidade de investimento, pensar em pulverização e estava resolvido, né? Fala 500 cotistas e pronto, né? Enfim, mas não foi esse caminho que foi adotado. Vamos ver o que acontece com esse veto. Isso é o fundo em si. Então, o fundo usando o dinheiro da sua carteira para fazer investimentos, né? A grande maioria dos fundos não devem ser tributadas e está a discussão em aberto para fundo imobiliário e o FDIC. Vamos ver o que acontece com esse veto. É, e aí você tem a camada do prestador de serviço do fundo, que é a gestora de recursos, é o banco que administra o fundo, o auditor independente, o advogado e assim por diante, né? Como é que ficou isso? O serviço prestado ao fundo segue a alíquota do prestador de serviço. Então, se eu sou advogado, é a alíquota do advogado, se eu sou auditor, é a alíquota do auditor, e assim por diante, né? Se eu sou gestor, é a alíquota do regime específico, se eu sou administrador, é a alíquota do regime específico. Só que o fundo, ele não apropria créditos. Por quê? Porque o fundo não é contribuinte, não tem como apropriar crédito, né? A gente chegou a pensar em duas possibilidades. Primeiro, tornar o fundo contribuinte, que daí o mercado queria morrer, né? Então não foi feito. E segundo, era tornar o fundo transparente, permitir a apropriação do crédito pelo cotista do fundo. Otista. E o mercado também queria morrer, porque, né, não conseguiria fazer isso de jeito nenhum, os fundos pulverizados e tudo mais. Então eu falei, então tá bom, então não toma crédito, né? Então não está tomando crédito, nesse caso. Tem uma alíquota menor no caso do serviço financeiro e o fundo não se acredita. É como se fosse uma pessoa física contratando esse serviço, né?
E por último, aqui ainda no tema de fundos, tem uma obrigação acessória de identificação do cotista, que é para fim de identificação do local do destino da operação. Então, é uma obrigação entre administrador do fundo e comitê gestor, e serve apenas para destinação dos recursos do IBS. Ela não interfere em alíquota, não interfere no valor do pagamento, mas é apenas para identificação do destino do recurso do IBS. A alíquota aqui, pessoal, lembra que eu falei que está ancorada ali no regime específico? Ela é uma alíquota que é nacionalmente uniforme. Você não muda a alíquota conforme o local do seu destinatário aqui, né? Então, isso é uma simplificação gigantesca aqui para esse regime específico, em contraste com o regime geral. Ou seja, aqueles problemas que a gente viu na Lei Complementar 157, 175, não teria Tudo aqui. resolvido. Porque tudo Tudo vai direto resolvido. para o comitê que distribui. Tudo resolvido. Exato. O problema dessas leis é que você tinha que cumprir suas obrigações em 5.000 municípios, recolher sei lá quantas guias de SS, né? Aqui não, aqui você tem um comitê gestor que é esse anteparo, ele recebe os dados, recebe o DARF, né? O equivalente ao DARF, e ele que se vire lá para, com base nesses dados e esse dinheiro, distribuir para os municípios. Então a gente conseguiu o que os pequenos municípios queriam, que era a receita dessa arrecadação, sem trazer esse custo de compliance para as empresas. Então, de novo, aqui eu fiquei orgulhoso. Acho que foi um grande avanço em comparação ao que tinha antes. E por último, o tema da regulamentação infralegal. Como é que a gente vai fazer esse troço todo funcionar, né? Vai ter uma DESIF turbinada? Acho que sim. Não pode ter nota fiscal operação a operação, são bases agregadas. E essa história do crédito, como é que vai funcionar? Vai ser uma vinculação sistêmica, né? A partir da DESIF vai gerar lá na apuração do tomador? Ninguém sabe, ninguém tem as respostas disso ainda, isso está sendo construído. Os próprios sistemas do IBS e CBS como um todo ainda estão em desenvolvimento, né? No regime geral, nota fiscal, eletrônica e tudo mais. Então, acho que aqui a gente ainda está distante de ter isso aqui concretizado. Eu acho que tem que ter muitos meses de trabalho ainda para a gente chegar lá e chegar no resultado final. Tá? É isso, gente. Esse era o último slide. Nossa, o tempo deu assim certinho. Tem só uma pergunta aqui do José Arnaldo Godoy, que pergunta se você acha que tem alguma justificativa técnica para a diferenciação do FDIC entidade para o FDIC não entidade. Você acha que a mais fiscalidade de incentivo ao crédito no mercado de capitais financeiro seria uma justificativa constitucional? Acho que não. Acho que IBS, CBS não pode usar não pode usar justificativas extrafiscais, né? Acho que não cabe esse tributo. Na verdade, o princípio da neutralidade ele fala o oposto. Você não pode usar isso como uma ferramenta de incentivo ou desincentivo à atividade É econômica o A ou contrário, B, né? né? É o contrário. Ficou essa discussão em torno do contribuinte, né? Se o FDIC lá formado por milhares de pessoas, se ele seria um contribuinte ou não. É curioso, né? Eu estava sempre mais inclinado a entender que sim, que deveria ser contribuinte, porque a operação que ele realiza é a mesma operação de crédito. Então isso chegou a ser discutido, até a constitucionalidade disso chegou a ser discutida pela PGFN e tudo mais, né? Agora, foi mais um recorte político que foi feito aqui. Falou assim, ó, se é um fundo de mercado, então eu vou entender que não tem um agente intermediário, né, coletando uma tarifa aqui. Claro, quem presta serviço para o fundo está sendo remunerado, está sendo tributado. Mas essa multidão de cotistas aqui, eu vou considerar que eles não são agente intermediário que estão prestando serviço, né? Vou considerar que não tem uma tarifa implícita aqui, algo nessa linha. Eu vou considerar que isso é mercado de capitais. Então foi meio que por aí. E que quando você tem pouca gente, ou é um fundo patrimonial, que daí você tem sim um agente de mercado operando e trabalhando para aquilo e sendo remunerado. Tá? Mas eu acho que é bem controverso esse tema. Assim. Essa Eu mesmo. definição entidade de investimento, esse termo, na primeira vez que eu vi, pelo menos foi em 2016, falando de FIP. E as razões eram para que essa estrutura, que era para ser uma estrutura de captação e canalização de recursos de vários cotistas, não desse um bypass numa estrutura de hold. Então, Isso. existia uma diferença ali de a tributação corporativa recaindo ou não recaindo sobre FIP versus hold.
Então, foi ali a CVM trouxe primeiro isso para uma questão até contábil, porque fundo é obrigado a marcar os ativos a mercado. Então, o fundo não entidade falou: se você não vai marcar nada a mercado, porque o fundo é seu mesmo, você era o acionista desse negócio que agora foi para o fundo, agora você é cotista, mas o negócio não tem por que seu patrimônio crescer artificialmente. Então, a origem do termo que eu conheço foi essa. No FII, as normas anti-elisivas, elas também trazem a lógica de você manter uma concorrência entre um fundo que é transparente do ponto de vista fiscal com uma incorporadora, por exemplo, não trazer vantagens competitivas, não usar essa estrutura de mercado de capitais para travestir alguma coisa que deveria ser uma pessoa jurídica. Por isso que existe a regra no FII de equiparação à pessoa jurídica. Pode ser controversa, pode ter defeitos, porque a regra é sempre uma teoria, na prática a gente vai ver zilhões de situações que quem está pensando na teoria não consegue predizer tudo antes. No caso dos FDICs, eu acho que a linha vem muito por aí também, né? Você não transformar um FDIC em, assim, não trazer um aspecto tributário para atrapalhar a concorrência. A questão é, se alguém é dono do FDIC, ele vai receber dele a receita, essa receita no FDIC, em quem é cotista, numa pessoa jurídica, hoje em dia pelo menos, ela é tributada como receita financeira, né? Então, se o FDIC não é tributado, mas a pessoa jurídica é tributada, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, não tem tributação de ISS. Então, hoje em dia, a estrutura do FDIC ela pode ser um anteparo para diferir receita, a tributação da receita em algumas situações, mas uma pessoa jurídica, no meu entendimento, pelo menos, tudo já deveria ser tributado por competência. Então, eu vejo pouca vantagem no caso de um cotista pessoa jurídica hoje em dia. No futuro, eu acho que a gente precisa pensar os novos impactos de entidade e não entidade de investimento, o FDIC como um contribuinte. Eu ainda não consegui vislumbrar todos os impactos, pensando que pode ter débitos e créditos, talvez dando mesmo, dele não ser um contribuinte, não sei. Acho que a gente vai ter aí um caminho para imaginar. Hoje em dia, essa estrutura de FDIC, ela facilita muitas coisas que não são tributárias. Ela veio por causa de lei de usura, é uma estrutura cara e que veio por razões totalmente não tributárias. No final do dia, se uma credenciadora é cotista de um FDIC, a receita vai ser tributada nela como receita financeira anyway. Não, no IVA não, Lu. Não, no IVA não, mas hoje em dia no PIS/COFINS sim, Eu fico sim. sim. Só que Bom, aí, se você tem um Daniel e cotista não Luciana. residente, você dá um bypass nisso também, né, Lu? Ah, tá. Aí sim. Aí é outra coisa. Se o cotista for fora do Brasil, aí são outros 500. Olha, rasgadíssimos elogios aqui no chat. O pessoal realmente adorou a aula de vocês. Vocês conseguiram fazer um tema que é extremamente difícil para quem não é da área. Apareceu até fácil, né? Só apareceu. É muita coisa. É quase que um outro tributo isso aí. É muito louco. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, preciso voltar a estudar tudo de novo. Luciana, Muito Daniel, doido super mesmo. obrigado pela aula. Que vocês Valeu, façam Lu. essa parceria em outras edições do curso. Muito obrigada em nome de toda a PET. Muito obrigada, boa noite a Obrigado, todos, gente. boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Boa Até a Tchau, noite. gente. próxima aula. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.